É um Ho'oponopono bem mais profundo. Por isso que eu coloco na minha bio. Ho'oponopono além das 4 frases. Eu tô muito curiosa para saber o que tem além das 4 frases. No Havaí, você descobriu segredos que nenhum livro conta, né? Sim. O centro, o objetivo, o que está no centro da cerimônia do Ho'oponopono não é um indivíduo, é a comunidade, é a vida. E eles têm uma relação muito forte com a vida, com a natureza. E também estudei com kahunas de lá, com professores. Esse para mim é o mais valioso. E aí quando eu comecei a estudar com essas pessoas, aí eu fui descobrindo coisas que eu falei, tá. Eu fui a fundo, por isso que eu fui tão a fundo no Ho'oponopono. Eu falei, eu tô sentindo um negócio estranho aqui. Eu vou descobrir o que é. Detetive, eu vivi esse negócio 24 horas da minha vida. Eu acordava Ho'oponopono, dormia Ho'oponopono. Muito bem-vindos, muito bem-vindas. Bens a Deus, Otaon, mais uma vez. E hoje tem um papo pra lá de especial, como sempre, trazendo convidadas maravilhosas aqui, estreando no Bens a Deusa. Se você já ouviu falar de Ho'oponopono, se você já ouviu falar sobre cacau, sobre a medicina Kava, é uma coisa boa que a gente vai contar aqui também, uma novidade. E se você gosta também de conexões e assuntos que vão para lá do que os livros contam, do que você lê, do que você conhece aí de cursinhos de fim de semana, né? Tem muita coisa assim um pouco rasa. Se você gosta de coisas mais profundas, conecta nesse papo que você vai conhecer a fonte. Só falo isso. Então, Bens a Deus, Otaon, bora! Minha gente, tem uma pessoa mega especial aqui hoje. A gente trouxe um conhecimento maravilhoso direto do Havaí, além de outros lugares que ela já passou, que ela já morou, lugares maravilhosos, conexões espirituais assim, que eu falo que são transcendentais. Então, quero apresentar para vocês Camila Borges, estreando aqui no Bens a Deus. Bem-vinda! Obrigada pelo convite. Sabe que eu adorei te conhecer, foi uma sincronicidade. E tô muito feliz de estar aqui hoje. Que bom, também tô muito feliz, muito honrada também de trazer esse assunto. Primeira vez que a gente vai falar sobre isso no Bens a Deusa. Ninguém trouxe esse tema tão assim direto na fonte, na raiz. E nós nos conhecemos aqui em São Paulo, em Sorocaba. Essa mulher veio uma ponte aérea dos Estados Unidos, do Havaí. Passei por vários lugares até chegar aqui. Passou por vários lugares e você trouxe, a gente conectou de uma forma assim, sabe quando você conhece uma pessoa e aí, você tá indo para tal lugar? Tô, a gente estava indo para uma festa de aniversário e aí, de repente, a gente só, fez assim, te conectou de uma forma funcionou como se fossem melhores amigos ali naquele aniversário. A gente se conheceu logo antes de entrar no aniversário. Logo antes. E passou o aniversário inteiro juntas como se fosse amiga, já se conhecia há muito tempo. Todas as fotos que eu tenho desse aniversário, você tá junto comigo. Inclusive, a Ana Lu, que já passou aqui no Bens a Deusa, cantora, perguntou se a gente era irmã. Sério? Nem te contei isso, né? Mas foi verdade. Verdade esse bilhete. Então, Camila, bem-vinda ao Bens a Deusa. Muito honrada mesmo de você estar fazendo parte dessa história, dessa família, trazendo seus conhecimentos. E já dá para sentir sua vibração, sua energia, que é uma coisa maravilhosa também. E que a gente possa contribuir com vocês que estão ouvindo para fazer expansão de consciência, trazer também aquele gostinho de quero mais para quem está começando isso eu posso garantir. A despertar ou quer entender coisas de outros pontos de vista, né? E como você fala nas suas redes, né? No Havaí você descobriu segredos que nenhum livro conta, né? Sim. Então conte pra gente, que a gente quer saber. Bom, começo me apresentando. Verdade, não apresentei a Camila, gente. Camila é uma mulher maravilhosa. Além do Ho'oponopono que ela vai falar aqui, ela é mentora, ela é facilitadora de assuntos de autoconhecimento, com ênfase no Ho'oponopono, que ela vai explicar aqui agora. E também ela trabalha outras medicinas, né, Camila? Sim. Bom, eu vou começar contando um pouquinho da minha história, né? Quem sou eu? Bom, pra quem não me conhece, meu nome é Camila e eu sou brasileira, né? Morei minha vida toda no Brasil, ficava entre São Paulo e o interior de São Paulo, Taubaté. E em um determinado momento da minha vida, trabalhando em escritório, como acredito que a maioria das pessoas, até as que já trabalham hoje no mundo, né, do mundo holístico, de autoconhecimento e tudo mais, começou
trabalhando em empresas, em escritório e tudo mais. Chegou um momento que eu não via mais sentido naquilo. Não estava muito feliz de acordar de manhã e pegar metrô e ir para trabalhar. E aí eu decidi pedir demissão, sair de onde eu trabalhava. E eu sempre fui muito sonhadora. Qual área que era? RH. RH? Uhum. Olha aí. E eu amo RH, eu sempre trabalhei com gente, na verdade a minha área se chamava Gente e Gestão, que era trabalhar com pessoas e a gestão de metas e de objetivos e tudo mais da empresa, né? Então eu criava muitos projetos de desenvolvimento dos líderes, desenvolvimento dos adolescentes, dos jovens que entravam, né, para fazer, como é que chama aquele... estágio, esqueci da palavra. Então, Trainee, né? Trainee, essas coisas. Então, eu criava esses projetos de treinamento e de desenvolvimento deles. Então, já tenho experiência com essa coisa, né, de trabalhar com pessoas desde o início da minha carreira. E aí, eu sempre fui muito sonhadora, sempre escrevi muito, assim, o que eu queria realizar, que tipo de namorado que eu queria ter, aquelas coisas assim. E eu já tinha realizado muitos sonhos, porque eu realmente colocava no papel e olhava aquilo e fazia o que precisava ser feito, né, para aquelas coisas acontecerem. Só tinha uma coisa que eu nunca tinha realizado, que era fazer intercâmbio. Eu queria muito ter a experiência de morar um tempo fora do Brasil e eu não sabia falar inglês. Eu falei, bom, vou pedir demissão, vou morar fora do Brasil e passar um tempo aprender inglês, porque eu acho que aprende mais rápido morando fora, né, do que fazendo cursinho. E depois eu volto e arrumo outro emprego. Essa era a minha ideia. Aí eu fui pra Califórnia, tinha um amigo meu que mora lá, e passei um tempo lá. Quando eu tava na Califórnia, passou uns 3 meses que eu tava lá, eu tinha uma amiga que tava no Japão, mora no Japão, me ligou e falou assim, tô indo aí te encontrar. Aí eu falei, tá bom. Uma semana antes, ela me liga e fala, tô com preguiça, vamos se encontrar no meio do caminho. Aí eu falei, gente, aonde que é meio do caminho entre Califórnia e Japão? Vixe, Aí Maria. ela, o Havaí. Ah, Aí eu falei, daí começa, sabotadora, né? Mas eu acabei de chegar aqui nos Estados Unidos. Mas eu nem tô trabalhando. Mas não sei o quê. E comecei a falar várias coisas pra ela que faziam muito sentido, de tipo, não vou fazer isso agora, porque não é tão responsável, vamos dizer assim. Ela falou, amiga, quando que vai ser a última vez que você vai ter a oportunidade de ir pro Havaí, ou quando você vai estar tão perto de ir pro Havaí como agora? Aí eu falei, quer saber, você tá certa, vou. Aí você não tinha conexão com a Havaí até agora, então? Não. Tá. Claro que se você virasse pra mim e falasse assim, você tem vontade de ir pra Havaí? Eu ia falar sim, óbvio, porque eu adoro viajar. Mas não era uma coisa que eu tinha assim, nossa, meu sonho é pra Havaí, não sei o quê. Não tinha isso. Só que eu já conheci o Ho'oponopono. Eu tinha lido um livro chamado Limite Zero, que eu acredito que a maioria das pessoas que conhecem o Ho'oponopono é através desse livro. E eu tinha lido ele em 2010, se eu não me engano. Acho que foi entre 2010 e 2011. E eu lembro que quando eu li esse livro, eu lembro direitinho, eu tava sentada no chão da sala de casa, minha mãe sentada no sofá atrás de mim, e eu tava impressionada com aquele livro, porque muita coisa que ele escrevia lá fazia muito sentido pra mim, de coisa assim, das paredes guardarem as emoções e a energia do que foi colocado naquele lugar e tudo mais. Eu achei aquilo tudo muito impressionante. E aí, ele falava sobre uma escola, que ele aprendeu essa técnica no Havaí. E eu virei pra minha mãe e falei assim, mãe, um dia eu vou pro Havaí e vou estudar nessa escola. Olha. Eu falei isso uma única vez na minha vida. Manifestou. E eu gosto de contar essa história porque às vezes a gente subestima o poder da nossa fala e do nosso desejo. Esse não foi um desejo que eu falei e fiquei repetindo muitas vezes, ou que fiquei obcecada com ele, tipo, eu preciso fazer isso acontecer. Isso não aconteceu em 1 ano e 2. Aconteceu muitos anos depois, eu fui pra lá em 2018. Então eu li o livro em 2011, fui pra lá em 2018 e estudei nessa escola em 2018. Então precisei aí de 7 anos para esse desejo acontecer. Caramba. Só que ele foi feito no momento em que era para ser feito. Se eu tivesse ido antes, provavelmente eu teria ido, só teria aprendido lá naquela escola, teria voltado e eu não teria
como eu coloquei na minha bio, descoberto tantas coisas no Havaí sobre o Ho'oponopono que não estavam naquele livro. Muita coisa. E aí eu vivi um processo de descoberta no Ho'oponopono nesses anos que se seguiram, porque quando eu fui, eu não voltei mais. E aí eu fiquei morando lá por muitos anos. Então, eu vivi o Ho'oponopono na pele, e eu vivia mesmo com intenção. Eu comecei fazendo o curso nessa escola que ele cita no livro, mas dali em diante eu fui descobrindo outros grupos de estudo em alguns lugares, mas eram lugares assim, locais, que amigas minhas descobriam e me ligavam e falavam, Cá, vai ter um curso aqui de Ho'oponopono, vem aqui. E aí era tipo numa escola, com um professor local, com um havaiano. Nossa. Que é diferente, porque nessa escola que eu fiz, que ele cita no livro, são americanos a maioria que dão o curso. Entendi. E eles dão um curso baseado no ensinamento do livro. Então, eu fui meio que descobrindo o Ho'oponopono de trás pra frente, assim, porque eu comecei descobrindo como ele é hoje, como a gente conhece, que são as 4 frases. Pra quem não conhece, são as 4 frases: sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. E aí eu comecei a descobrir, ir pra trás e começar a descobrir cada vez mais a origem. Mas como que chegou nessas 4 frases? Aí eu fui descobrindo um pouquinho antes. Mas como é que chegou nessa coisa das orações, da conexão? Aí eu fui descobrindo antes. Até eu descobrir como que essa coisa era feita lá atrás pelos ancestrais. Ainda é feito por algumas famílias, dessa forma mais original, que é o que eu chamo de Ho'oponopono original, mas ele é mais assim, Ho'oponopono tradicional, como ele é feito tradicionalmente no Havaí. Como ele surgiu, né? Como ele surgiu, para que ele era usado e tudo mais, né? Então, até que chegou um ponto que eu fui adotada por um kumu, que a gente chama. Kumu é um professor, um mestre, que ele passa os ensinamentos pela tradição oral. A tradição oral é a tradição mais ancestral mesmo de passagem de conhecimento, de sabedorias. É a iniciação, né? Que é a iniciação, que exatamente. As iniciações orais Sim. Não existem nos livros, né? E exatamente. É quando o mestre transmite para o seu pessoa que vai acompanhar, né? E aí a gente imagina que essa passagem é feita através de como se fosse uma aula, né? Então tem alguém que fala e você fica ali assistindo a pessoa, o professor falar, e você vai anotando tudo e depois você faz uma prova. É bem diferente disso. É através da vivência, é através da experiência, é através da presença, da atenção. Muita coisa que eu aprendi, que eu vivi com ele, inclusive, ainda até hoje eu tenho esses ensinamentos da interpretação do que realmente aconteceu naquele momento, sabe? E hoje eu tô ficando bastante aqui no Brasil, então o nosso contato hoje é mais por telefone, mas ainda assim, até hoje, ele vai me passando as coisas, me direcionando de como que eu transformo a minha vida numa vida que ele chama de Pono, que é uma vida correta, alinhada com a minha essência, que faz sentido para mim como alma, que respeita a vida, respeita as outras pessoas, respeita a natureza. Então, é um Ho'oponopono bem mais profundo. Por isso que eu coloco na minha bio, Ho'oponopono além das 4 frases. Ah, certeza. E quando você experiencia no local, né? Já tem a energia do local também, né? Uhum. Além da energia dos ancestrais, igual você conectou com uma pessoa que trouxe isso, né? Eu tô muito curiosa para saber o que tem além das 4 frases, porque já pesquisando aqui antes de começar esse papo, você já não é verdade. Uma técnica havaiana, o que é verdade? De autocura. Desmistificando o Ho'oponopono. Meditação usada na Havaí há mais de 3.000 anos, uma técnica de autocura. Então... Não. Vamos lá. Mentira. Então vamos lá. A gente podia ter falado assim, né? Mentira e verdade sobre o Ho'oponopono. Uma verdade e 6 mentiras. É quase isso mesmo. Então vai. Enfim, não é verdade. Primeiro, que o Ho'oponopono, ele é tão, tão, tão antigo que não se tem data. Então, não se sabe quem criou, ou quando criou, como foi criado. Não tem isso, não tem esse registro.
E o Ho'oponopono, ele é um processo que ele é vivido não só no Havaí, mas em várias ilhas do Pacífico. Então, eles têm outros nomes em outros lugares do Pacífico. No Havaí se chama Ho'oponopono, e com certeza foi dali que ficou conhecido por conta do processo que aconteceu ali e também por conta do livro, né? Porque são 2 autores, é o Dr. Hugh Lane e o Joe Vitale. O Dr. Hugh Lane, ele é havaiano, e ele descobriu, enfim, o Ho'oponopono ali na ilha, e aí eles escreveram um livro e aí isso ficou famoso no mundo todo. Então, não é verdade que é 3.000 anos, porque não tem data, então não dá pra falar quantos anos tem. Você disse que como é que é? Técnica? É uma prática havaiana de autocura, uma meditação. Prática havaiana, sim. Uma verdade tá aí, então. Uma verdade. Prática de autocura, sim. Havaiana, não sabemos, porque a gente não sabe se nasceu ali ou se nasceu em outro lugar do Pacífico. Qual que era a outra palavra? Olha só, enfatiza a total responsabilidade por tudo que acontece na nossa vida. Meia verdade. Meia verdade. Agora, de autocura, não. De autocura, não? Não. E meditativa, ok, né? Não. Também não? Não. Minha nossa, então uma verdade mesmo. Uma verdade nessa frase. Na verdade, pode ser meia verdade. Se a gente for entender, é que para que faça sentido o que eu vou falar, eu preciso explicar o que é o Ho'oponopono, então. Então vamos lá. Aí vocês vão entender o porquê aonde está a verdade e aonde não está a verdade. Porque ele também pode ser verdade. Polêmica. Tá? Polêmicas. Então vamos lá. Como que o Ho'oponopono surgiu? Para que ele surgiu? Como eu disse, não se sabe como e onde ou quem, porque ele é muito antigo. E por que ele é tão antigo? Ele faz parte de uma cultura, ele faz parte de uma tradição. Então imagina que aqui, por exemplo, no Brasil, tem várias coisas que a gente faz e festas coisas que a gente comemora que quem que inventou, sei lá, o aniversário, quem que inventou X coisa que a gente faz? E várias famílias fazem. Eu gosto muito de comparar o Ho'oponopono original, tradicional, com o Natal. Como é que funciona? Lá no Havaí, o Ho'oponopono ele fazia parte da tradição quando toda vez que eles tinham um problema, e problema poderia ser alguém está experienciando uma doença ou algumas pessoas daquela comunidade não estão se dando bem, estão brigando, teve um problema, ou até, por exemplo, algum problema na terra. Sei lá, a gente teve um momento lá do plantio e na hora da colheita a planta não nasceu. Isso quer dizer que está tendo um desequilíbrio na relação entre o ser humano e a terra. Porque aquela terra não está trazendo a comida, apesar de eu ter plantado, regado e tudo mais. Então, o Ho'oponopono originalmente, ele trata muito de relações. Uhum. Então, é a relação com o outro, a relação com a vida, a relação comigo e a relação com a terra. Tá. E com o divino. Então, toda vez que tinha alguma desavença, um desequilíbrio, alguma coisa assim, eles entendiam que era porque eles estavam em desarmonia com o divino. Então, eles criaram esse sistema, que é o Ho'oponopono, que é uma cerimônia de reconciliação. Olha só, muito massa. E uma cerimônia, ela é feita de vários passos, né? Tem a abertura da cerimônia e eles trazem muita coisa da ancestralidade, a honra dos ancestrais, não só dos ancestrais vivos, mas toda a linhagem, eles têm um respeito muito grande. Quando você vai se apresentar para um lugar sagrado no Havaí, por exemplo, você diz o seu nome completo, você diz o nome do seu pai, o nome da sua mãe e o nome de toda a sua linhagem, o sobrenome de toda a sua linhagem. Tem gente que fica lá, e os sobrenomes havaianos são gigantescos, tem gente que fica lá muito tempo falando o nome de todo mundo, assim. Isso é só a abertura do processo. Então, tem muito essa coisa da honra aos mais velhos, aos ancestrais, até porque todo o saber havaiano era passado pela tradição oral dos mais velhos para os mais novos. Então, eles sempre eram realmente vistos como esses guardiões dos saberes da vida, Nossa. né?
Então tinha muito esse respeito. E aí o processo de reconciliação se colocava todo mundo num único lugar. Então, assim, vamos supor que eu e você, a gente teve um problema, a gente brigou. Uhum. E aí a gente tentou resolver e não deu muito certo. Então vamos Ho'oponopono. O que isso significa? A gente vai todo mundo, eu, você, todo mundo que participou da briga, vamos supor, e as nossas famílias se reunir em um lugar, e de preferência num lugar sagrado, para fazer essa cerimônia que é conduzido por um kahuna, vou fazer uma comparação, que é tipo um xamã, assim, que ele é o guardião dos saberes, ele é o especialista em resolver aquilo, ele é especialista em alguma coisa, né? E aí, ou se não tem um kahuna, é normalmente a pessoa mais velha da família, aquela pessoa que vai, tipo um mediador, assim, né? E ele que vai coordenar todo o processo da cerimônia. E aí, lá dentro, tem toda uma parte muito espiritual, não é religioso, ele é espiritual, então eles chamam pelos ancestrais, eles fazem cantos, eles fazem abertura de campo energético e tudo mais. Que massa. E aí, nesse processo, acontecem várias coisas, muito de fala e de escuta, para que seja resolvido aquele problema. É um campo, abre um campo sistêmico, né? Sim, isso, exatamente. Que massa. Então, quando, até, por exemplo, da constelação familiar, né, o Beth, ele foi para várias tribos pelo mundo e ele foi descobrindo essa forma que eles resolviam os problemas deles. Entendi. Esses sistemas de reconciliação, o Ho'oponopono é um deles. Entendi. Pode ser que ele tenha ido para o Havaí ou pode ser que não. Mas entende que várias tribos pelo mundo, tribos ancestrais, povos originários, faziam, todo mundo tinha, todas essas tribos, eles tinham um processo de reconciliação que envolvia muitas pessoas, envolvia toda a família. Sim, só um parêntese, depois a gente vai fazer um episódio sobre isso. Bert Hellinger estudou na origem também com vários xamãs, ele foi atrás de povos originários, então tem muito mais coisa que o pessoal conhece só por aqui, né? Isso é massa de contar, viu? Sim, então... tanto que na verdade eu conheci... eu fui estudar constelação depois da minha formação em Ho'oponopono, quando eu abri a minha primeira turma, quando eu comecei a dar aula, muitas alunas minhas eram consteladoras e elas assistiam às aulas e falavam assim, Ká, isso daqui tem muito da constelação, isso aqui é perfeito para incluir na constelação. E aí elas falaram tanto que eu falei assim, gente, eu preciso estudar a constelação para eu saber o que elas estão falando e até para ajudar a fazer uns paralelos, assim. Então hoje eu consigo fazer um paralelo por conta disso, né? Então eu fui estudar por causa disso. Mas o meu foco mesmo é 100% ali o Ho'oponopono. E outra coisa que você comentou, mais um parêntese, você falou sobre a terra, né? Sobre quando a terra não está próspera ou fértil, eles faziam essa ritualística também para entender qual é a relação do ser humano com a terra e com a fertilidade, talvez, ali, né? E isso você comenta nas suas redes também sobre Moana, né? Tava tendo uma questão da terra, né? Sim. Não era o conflito da tribo dela ali? Sim, com a terra, né? Moana 1 e Moana 2, né? Tem essa questão aí da terra que foi escondida, e aí tem a questão dos ancestrais, e lá no Havaí, né, que no caso a Moana não é necessariamente no Havaí, elas falam do Pacífico, mas porque são vários povos, né, diferentes, mas combinam muito nas crenças. Todo o processo ali é um processo de reconciliação que ela está buscando para que as coisas voltem à sua ordem. Inclusive, uma das cerimônias que aparece no filme Moana 2 é uma das cerimônias que eles faziam no Havaí antes de iniciar a cerimônia do Ho'oponopono, que é com a kava, que você falou no começo. Então, a kava é uma medicina havaiana que ela é feita através de uma raiz, e aí é feito todo de uma forma cerimonial, então é feito junto com cantos, e aí a pessoa vai fazendo assim com a mão e tudo mais. E aí eles tomavam essa medicina antes das cerimônias do Ho'oponopono, porque essa é uma medicina que ela acalma, que ela trabalha diretamente com o nosso sistema nervoso, acalmando. Então, imagina que essa era uma cerimônia para encontrar reconciliação. Se precisa de reconciliação é porque tá
Desalinhado. Tá desalinhado. As pessoas estão brigando. E os havaianos, eles têm personalidade muito forte. Eles são mais temperamento forte, assim, Pra caramba! A gente acha que eles vivem lá na paz. Não! Eles são... Nossa, eles brigam pra caramba com todo mundo. Eles são bem expansivos, assim. Então, eles tomavam antes pra abrir esse campo, pra eles acalmarem, pra ficar mais fácil encontrar a reconciliação. Entendi. Do que se eles não tomassem. Aí, lembra que eu fiz aquele paralelo com o Natal? Pra fechar essa história do Natal. Aqui no Brasil, por exemplo, se você vai na minha casa passar o Natal, a gente vai ficar conversando no dia 24, a gente vai ficar conversando quando der meia-noite, daí a gente vai jantar. Aí quando der meia-noite, a gente vai dar um abraço, Feliz Natal, vai abrir os presentes e aí vai todo mundo embora. Pode ser que na sua casa, já aconteceu de eu ir, tipo, na casa de amigos, por exemplo, e a tradição no dia 24, todo mundo ganha pijama. E aí todo mundo fica de pijama no dia 24, e aí depois abre os presentes, e aí só depois da meia-noite que vai comer. Ou seja, tem algumas coisas que acontecem, tanto na minha casa quanto na sua casa no Natal. Todo mundo tem árvore, todo mundo tem, sei lá, presente, todo mundo come alguma coisa diferente no Natal. Mas a ordem das coisas ou algumas coisas acontecem dependendo da família que você tá, dependendo da casa que você tá. O Ho'oponopono é a mesma coisa. Então, tem algumas coisas que são feitas, independente da onde você, qual linhagem você tá trabalhando o Ho'oponopono, mas tem algumas coisas que mudam dependendo da linhagem. Entendi. Entende? Então, tem famílias que tomavam a cava antes, tem famílias que não. Tem famílias que fazem a abertura de uma maneira diferente, ou faz o processo de uma maneira diferente. Então, existem várias formas de praticar, de fazer essas cerimônias originais de acordo com a linhagem. Tá. Só que, o que aconteceu? Então, entende que não é processo de autocura. Ele é um processo de restabelecer a harmonia na comunidade. Então, o centro, o objetivo, o que está no centro da cerimônia do Ho'oponopono não é um indivíduo, é a comunidade, é a vida. E eles têm uma relação muito forte com a vida, com a natureza, muito forte. É um respeito muito grande. Então, sempre que eles vão para um lugar sagrado, eles pedem licença, eles trazem toda a ancestralidade junto e tudo mais, sabe? E aí, o que aconteceu? Quando começaram a vir os americanos, os europeus lá pro Havaí e tudo mais, pensa que daí a vida foi acontecendo e aí virou um lugar meio moderno, né? E aí tinha uma mulher lá que ela tinha esses saberes do Ho'oponopono, do tradicional e tudo mais, e aí ela virou... ela era tipo uma terapeuta, assim, ela praticava uma massagem que chama Lomi Lomi. E essa massagem Lomi Lomi, ela é uma massagem que ela ajuda a liberar as memórias que ficam no corpo. Então, toda vez que você passa por um processo meio traumático ou uma situação muito difícil na sua vida, às vezes você toma um susto, você tensiona o corpo. E algumas coisas que acontecem, elas vão ficando ancoradas em partes específicas de nós. Sabe quando você faz uma meditação e alguém fala, onde isso tá no seu corpo? Aí você sente, às vezes, no coração, às vezes você sente, sei lá, no braço, nos joelhos. Então, às vezes, são memórias de uma situação, ou às vezes até da sua linhagem que você traz, que fica ancorada. E o Lomi Lomi, ela ajuda a liberar e soltar isso. E essa mulher, ela começou a conhecer muitas pessoas que vinham de outros países, por conta dela trabalhar com isso. Ela trabalhava num hotel que existe até hoje, no Havaí. E aí ela começou a falar assim, gente, como que esse povo reconcilia, como que eles ficam em harmonia se toda vez que eles têm um problema, eles nem se falam? Como que eles resolvem os problemas deles se eles nem moram perto da família, se eles não estão junto dos amigos, se eles não vivem em comunidade, se eles não querem resolver, né? E quantas vezes você teve um problema com alguém ou com alguma coisa que você queria resolver, mas a outra parte não? Como é que você resolve isso? E aí? Obriga o outro a resolver? Solta pro universo. Como é que funciona essa coisa? E aí, o que ela fez? Ela percebeu que, assim, gente, esse povo aí não vai resolver os problemas deles, eles não estão se entendendo. Então, o que ela fez? Ela pegou
toda a base daquelas cerimônias que eram feitas, e ela criou um novo sistema onde ela redesenhou a cerimônia original, só que para você fazer isso dentro de você. Uhum. Então, você faz com você esse processo de reconciliação. E aí ela criou um sistema que chama Família Interior. Aí que vieram as 4 frases. Não. Não! Pra você ver como as 4 frases... Ó, quanta coisa tem essas 4 frases. Tem a água que rolou, hein, então. Tem água que rolou. Uhum. Isso porque eu nem tô aprofundando, só tô contando a história assim, ó, no raso. Tá. E aí ela falou assim, então vou criar a família interior, que é composto pela criança, mãe e pai. E esses que são, a gente chama de 3 eus. E esses 3 eus, tem várias formas de você trabalhar com eles dentro do processo que ela criou. E ela criou também um processo de 12 passos, que são várias orações e também trabalhos de respiração, que hoje a gente conhece como breathwork. Que tá ficando bem conhecido, né? Então ela tem uma parte dentro do processo dela que é com respiração, que você pratica, e aí é como se você trouxesse todo o problema que você tá vivendo fora pra dentro e você faz essa liberação. Aí sim entraria a autocura. Ah, entendi. Entraria a autocura, e a partir da autocura, a liberação desses problemas, que é uma resolução de problemas, esse processo dela. Então, uma liberação dessas energias, e aí é um feedback que eu recebo muito, muito, muito das minhas alunas, que eu acho muito engraçado, que a grande maioria fala assim, Ká, pareceu mágica. Eu acho engraçado porque o Ho'oponopono, quando você começa a trabalhar nele numa coisa muito profunda e muito ancestral, assim, uma coisa que tá com você há muito tempo, que você nem sabe, eles às vezes começam a piorar no começo. E aí a pessoa fica, eu falo, continua fazendo. E aí, de repente, o negócio se resolve sozinho, que a pessoa lá na frente fala assim, nossa, é verdade, eu tava fazendo Ho'oponopono pra esse negócio aqui, eu não sei nem como é que ele resolveu. Pareceu mágica. Desatou o nó. E a pessoa nem sabe como que isso aconteceu, porque não foi forçado. Ok. Ela trabalhou a nível muito interno e espiritual, que aquilo vai se desenrolando, e aí começa a abrir muitos caminhos, para além daquilo que você achava que era o problema. Porque às vezes ele tá vinculado com outras coisas que você tinha também, Sim. sabe? Então isso é muito legal. Eu gosto muito do processo da Amor na Simeona, porque ele traz sim essa questão da autorresponsabilidade. Tá, então esse é um complemento, né? É um complemento, mas não significa que você é responsável por tudo que está acontecendo. Porque quando você se responsabiliza por tudo que está acontecendo, você tira a responsabilidade do outro, você pega a responsabilidade do outro pra você. E não é isso. Tem uma amiga minha que participou de uma experiência muito profunda, ela disse uma coisa que me tocou muito, que é, eu posso ser tudo, mas eu não posso ser o outro. Isso. Até a parte que te cabe. Exatamente. Daquela questão. E aí, que daí vem a última versão do Ho'oponopono, que daí são as 4 frases. Caraca. Então, eu gosto de trabalhar dentro do meu processo, que eu ensino, o meu método trata o Ho'oponopono como 3 vertentes. A tradicional, a do meio, que se chama Self-Identity through Ho'oponopono, da identidade própria através do Ho'oponopono. Então, o processo dela não se chama Ho'oponopono, é identidade própria. Tá. E aí, a última versão, que veio do livro Limite Zero. Então, o Hugh Lane, ele conheceu essa mulher, ele passou por um processo de cura muito forte ali com ela, com a filha dele e tudo mais. E aí, ele começou a ser um seguidor dela. E aí, ele foi aprendendo todo o processo. E aí, no livro, ele traz alguns desses ensinamentos. Muita coisa que ele traz no livro não está relacionada ao processo dela. Tá. São entendimentos dele, criações dele, incluindo as 4 frases. Então, as 4 frases não existem nem no tradicional, nem no sistema que ela criou a partir do Ho'oponopono. E
começou a ser criado a partir desse livro. Ele trouxe, então? Ele trouxe esse livro. Olha só. No livro, né? E aí várias das outras ferramentas que eles trazem ali, por exemplo, comer mirtilo, comer morango, comer jujuba, e tem várias outras ferramentinhas que eles trazem no livro. Tudo isso foi criação deles, que hoje é ensinado nessa escola, porque tem a escola que se originou dessa mulher, que é a Morna Simeona, e aí tem os alunos dessa mulher criaram uma outra escola. Nossa. E aí, nessa escola, eles ensinam essas ferramentas. Tá. E foi por essa escola que eu comecei os meus estudos. Eu comecei o estudo através do livro. E aí, o primeiro curso que eu fiz presencial no Havaí, logo que eu me mudei pra lá, foi esse. E quando eu tava lá, eu falei, tem alguma coisa estranha aqui. Eu fiquei muito com essa sensação forte. Eu sou muito sensível energeticamente. Falei, tem uma coisa estranha aqui. E aí, toda vez que alguém perguntava na sala de aula, mas como é que foi? Quem criou as 4 frases? Mas como que isso surgiu? A professora parava, olhava para a pessoa e falava assim, você precisa... O que ela falava? Você precisa limpar sua mente com limão azedo. E eu tenho isso. Eu tenho que comprovar isso, porque eu mandei um e-mail para ela perguntando. Porque eles têm muito assim, tipo, comer jujuba ajuda a limpar as memórias da sua infância, não sei, tem várias relaçõezinhas, assim, com relação à comida, enfim. Não é uma coisa que eu me conecto muito, mas eu sei que muitas pessoas usam e tem transformações, assim, né? E, enfim, e aí tem várias coisas que ficaram na minha cabeça, porque eu fiquei com aquela sensação de ter alguma coisa estranha, ter alguma coisa a mais do que tá sendo falado e mostrado aqui, né? E aí eu mandei um e-mail pra eles, uns meses depois, e aí eu fiz várias perguntas. Olha, eu sou da turma tal, falei, né, do curso que eu fiz, e eu fiz uma especialização em Ho'oponopono para negócios. Olha. Com eles. Então, a minha formação com essa escola é em Ho'oponopono avançado e Ho'oponopono para negócios. E aí eu fui fazendo várias perguntas para eles e mandei lá por e-mail, porque a gente já tinha feito essas perguntas na sala de aula e eles não tinham respondido. Eu falei, estranho, né, mas... Vai que por e-mail eles respondem. E eles responderam a mesma coisa. E eu falei, mas por que tem esse segredo? Por que tem essa coisa que não pode ser vista? Ficou muito essa sensação de que tinha um segredo ali que não podia ser falado para as pessoas. E eu não gosto dessa sensação, sabe? Tanto que lá nesse curso tinha um livro, um tal de um livro azul. Era um livro fininho com uma capa azul clarinha. E aí, esse livro era tipo assim, o segredo. Literalmente. Ninguém podia tocar, né? Ninguém podia tocar no tal do livro. E aí eles falaram assim, esse livro é o único livro escrito pela Morna Simeona, que é a mulher que criou o processo. E antigamente era dado para todos os alunos, mas faz muitos anos que não se produz mais esse livro. E só os professores da escola deles que têm esse livro. E aí eles falaram, vocês podem folhear para, tipo, pegar a energia do livro e tal, mas vocês não podem ficar com o livro. E não, tipo assim, não tem pra vender, vocês não podem ficar com ele na sala de aula lendo, até porque a gente tava tendo a aula, então, né? Enfim. E aí, todo mundo ficou assim, mas o que tem nesse livro? Ninguém falava. E aí eu achava... Ninguém sabia. E aí eu achava aquilo tudo muito estranho pra mim, porque, tipo, por que você não pode falar se a gente tá aqui, no avançado? Tipo, por que você não tá falando? E eu achava aquilo tudo muito esquisito. Enfim, e aí eu fui... Daí eu falei pra você que eu fui descobrindo outros estudos, fui estudando de outras formas, não naquela escola, né? Eu estudei em outras escolas, na escola do Dr. Hugh Lane também, diretamente com ele. Eu estudei em várias escolas com nome de escola e também estudei com kahunas de lá, com professores. Esse pra mim é o mais valioso. E aí quando eu comecei a estudar com essas pessoas, aí eu fui descobrindo coisas que eu falei, tá. Aí eu comecei a descobrir o processo anterior, que era o processo da Morna Simeona. Aí eu fui descobrir os significados das palavras em havaiano e a correlação disso com o Ho'oponopono. E aí que eu comecei a descobrir sobre as tradições. Aí eu falei, nossa, peraí, tem mais coisa. E devem ter outras frases que eles falam, então. Eles não falam 4 frases. Mas eles falam alguma coisa que ativa? Não, no processo da Morna Simeona tem um processo de orações, aí não são frases, né? É bem mais complexo, assim, e é bem pesado também o processo dela, porque faz um processo de liberação
de muita coisa densa, assim, sabe, do planeta e tal. Então é bem legal você fazer esse processo com alguém que tenha o campo muito bem ancorado, sabe? Faz muita diferença. Esse também é um feedback que eu recebo muito das minhas alunas, Kai, é muito diferente quando você faz guiando a gente que quando a gente faz sozinho. Olha só. Porque eu trago esse campo todo de muitos anos, né, atuando E você foi anos trabalhando iniciada isso. Sim. na fonte. E, nossa, eu falei pra você, eu tenho muitas histórias pra contar. Caramba, então, ó, já desmistificamos aqui boa parte que você falou que tem muito mais, né? Dei uma aula aqui de Ho'oponopono. Deu uma aula. Ho'oponopono, como você nunca viu, né? E então eu fiquei com uma dúvida aqui agora, as tais das 4 frases que a gente fala são verdades ou isso também tá errado? Não, verdade. Só faltava, tipo, não são essas frases. Tava esperando chegar. Não, é verdade, porque as 4 frases, elas Pra quem foram... não conhece, né? Sinto Isso, muito. elas foram... pra quem não conhece, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. E elas foram criadas através dessa escola, né? Então, ele é apresentado no livro. Então, é a partir dessa... que eu gosto de chamar de Ho'oponopono moderno. Tá. Que são as 4 frases e todo o processo que ele traz. Ele traz muita coisa na explicação do processo que tem conexão com o que a Morna traz. Algumas coisas se conectam com o processo original, não tudo. Tem algumas ideias que ele traz que é muito mais moderna do que ancestral e conectado com a tradição havaiana, tá? Mas ele traz ideias muito legais mesmo. Então, eu acho que vale a pena conhecer o livro, vale a pena conhecer as 4 frases e praticar, né? Mas para quem quer ir além desse entendimento, aí eu acho que vale a pena ir aprender um pouco mais. Ir lá pro Havaí. Ir lá pro Havaí. Ou estudar comigo, estudar né? com você, então. Precisa pro Havaí, pode estudar comigo no Brasil, qualquer lugar que você tiver. Ok, muito bom, muito bom. Eu estava no seu laboratório agora, que eu achei maravilhoso, e você falou, ela fez um Lab Cacau aqui em São Paulo, que você pode também construir em cima do cacau com outras medicinas, né? Uhum. E aí você levou algumas outras medicinas, aí você já trouxe um adendo que é, gente, não é para pôr tudo dentro do seu cacau, porque é para pôr o essencial. O que é para você nesse momento, né? Eu fiquei, nossa, realmente, porque tinha tanta coisa ali que eu falei, nossa, vou aproveitar que eu vou sair daqui, ó, maravilhosa. Não, né? Só o essencial, que seu corpo está precisando, que sua alma está precisando, que sua energia está precisando naquele momento. E também você trouxe uma passagem da gente com o cacau ali de fazer o Rá, né? Que eu achei muito massa aquilo, eu não sabia dessa prática. Isso vem da origem? Uhum. Ah, então explica pra gente. Eu só queria fazer um adendo desse início que você falou de colocar só o essencial, e eu acho que no mundo de hoje, assim, que a gente tá vivendo, a gente tem muitos estímulos. E muitas pessoas hoje estão travadas na vida e procrastinando, não por falta de saber o que fazer, mas por excesso de opções. Por excesso de estímulo, por excesso de oportunidades, por excesso de caminhos. E se a gente não está conectada com a nossa essência, do que importa realmente e o que é essencial mesmo pra gente, a gente acaba se perdendo nessas oportunidades, nesses caminhos, nessas coisas que tantas informações que tem, sabe? Uhum. Então, que é um pouco do estímulo que você teve quando foi no Cacau Lab, que foi esse laboratório, então eu trouxe um monte de especiarias e coisas que não tem no Brasil, então muita gente fica assim, então eu quero experimentar tudo, porque eu não sei quando eu vou ver isso de novo. Exatamente. Né? E aí, o que eu fiz ali foi uma representação da nossa vida. Que tem muita coisa que você vai ver na sua vida, ou que vai passar na sua vida, que talvez seja uma única vez. Só que se você quiser colocar tudo, você pode não receber o que você precisa. Uhum. Isso é muito especial. E você tá ancorado em quem você é, você saber escolher o que dizer sim e o que dizer não. E às vezes é dizer não para uma coisa que parece uma grande oportunidade. Uhum. Então, eu achei interessante você trazer isso, porque foi exatamente isso que eu fiz. E foi muito legal, porque eu gosto muito das terapias, eu gosto muito de conhecer coisa nova, ainda mais que você falou assim, nada disso tem aqui no Brasil. Eu falei, minha nossa. E aí você falou da cava.
Aí eu vi, antes de sair de casa, você já aqui, ó, já foi trabalhando nosso mental. Vi seu vídeo falando da cava. E eu vi a forma que você construía, não sabia, nem conhecia essa medicina, né? A forma que você estava preparando ali, tudo. Aí você chegou no evento falando da cava, acho que todo mundo estava com isso na cabeça, todo mundo estava tipo assim, queremos, queremos. Aí descobri que é proibido no Brasil. Falei, óbvio que eu vou experimentar esse negócio aqui, né? Mas, enfim, não senti ali no momento. Fiz na segunda vez, quando você falou assim, no momento que a gente for consagrar, só coloca o que você precisa. Realmente, aí foi. Aí eu centrei, quando a gente está centrado e traz foco, presença, a gente vai no certeiro ali. Aí depois que passou, falei, quero experimentar agora depois, no outro momento, né? No outro momento que eu te falei, posso tomar mais um? E aí que eu fui ver a cava. Aí você tomou? Com a cava, isso. Eu falei, será que vai me dar sono? Não me deu sono. Não, mas ele não dá sono. Ele relaxa. Mas também, se você coloca só uma gotinha, que eu falei pra colocar só um pouquinho, porque já tinha o Foi só um cacau. pouquinho, isso. A experiência pra você sentir mesmo, você teria que tomar ele puro. Ah, tá. Mas com o cacau, ele dá um pouco do efeito, assim. Mas eu levei mais pro intuito de vocês experimentarem do que pra ter a experiência realmente com a cava, né? Porque quando você toma ela, por exemplo, você sente a sua boca inteira amortecer até a garganta. Tipo um jambu. Só que ele não dá aquele... Tremelique. Não. Entendi. Ele só vai, assim, você relaxa e você... E ele tem uma conexão espiritual também, porque eu já fiz cerimônia e meditação com ele e foi bem forte. Deve ativar a melatonina, né? Ele trabalha aqui, assim, pra cima, ao mesmo tempo que ancora. Ele é uma energia muito... que ancora o céu e a terra, assim, sabe? Bem forte. Que legal. E o cacau, eu sinto que ela fica aqui, no coração. Então ela fica no centro, que é onde recebe essas duas energias. Ah, tá. Que é o que tá entre os chakras superiores e os Céu e chakras terra. inferiores. Então, como aqui no Brasil a cava não é, né, não é vendida nem nada, e eu tenho muitas alunas, elas adoram essas coisas de cerimônias e tal. E aí eu falei, tá, como que eu posso, entre aspas, substituir ali a cava com alguma coisa que seja acessível, né? E aí eu fui descobrindo o cacau. E aí eu falei, nossa, o cacau é uma medicina muito alinhada com a energia original, assim, do Ho'oponopono, que é esse lugar de reconciliação. Porque a reconciliação, ela não é só com o outro, é com a gente. É em como eu me vejo, como eu vejo a minha vida, é eu me reconectar com a minha amorosidade, me reconectar com o que existe para além de mim, né? E o cacau, ele ajuda nisso. E nas cerimônias originais eles usavam, então, a cava e o cacau? Não, o cacau não. A cava. A cava. Por conta daquela questão do temperamento. Pra dar uma acalmada na galera. Isso, é pra dar uma acalmada na galera. Esse era o objetivo. O cacau eu trouxe como uma... Assim, vai fazer uma cerimônia para as minhas alunas, né? Vamos fazer uma cerimônia de Ho'oponopono, vamos fazer uma meditação do Ho'oponopono, vamos fazer uma prática aqui e tal. Talvez tomar o cacau é legal, porque ele te ajuda a dar um centramento, ele te ajuda a conectar com o seu coração. Então, ele ajuda a dar abertura para fazer uma prática de realinhamento. Sabe? Então, ele é um auxílio, mas ele não era usado pelos havaianos e não é usado até hoje. Tá. Hoje, você encontra uma cerimônia ou outra de cacau ali, mas é feito pelos americanos. Assim, eu tô introduzindo o cacau pro meu Kumu, que é o meu mestre, esse que me iniciou. Então, a última ligação que a gente teve, eu falei pra ele do cacau, indiquei pra ele algumas marcas nos Estados Unidos, porque ele é havaiano, né? Ele não é havaiano, ele mora no Havaí, mas ele é americano, ele é da tribo Lakota. Ah, que massa. E ele recebeu todos os ensinamentos de um elder, que é É do Caminho Vermelho, então, ele. E ele recebeu esses ensinamentos há muito tempo e por muitos anos de um elder lá no Havaí, que é É que hoje em dia eles não se chamam mais de Kahuna, não tem mais esse título, né? Mas é como se fosse, porque ele recebeu da linhagem da família dele e ele pegou esse cara, que é esse meu mestre, e aí ele passou todos os ensinamentos por muitos anos e ele ficou responsável por iniciar mulheres. Olha. E aí ele me achou, não fui eu que fui buscar. Muita gente fala assim, Cá, como que eu faço? Não sei o quê.
Gente, eu não sei falar, porque foi realmente ele que me achou, não fui eu que fui atrás. Eu nem sabia que isso existia ainda, né? Eu sabia que existia isso, mas só por eles, assim, entre os havaianos. E aí, quando ele me conheceu, ele falou, eu preciso começar a passar os ensinamentos, e não sei o que, tal, tal, tal. E eu só fui indo, eu nem sabia o que eu tava fazendo. Tanto que o dia que eu conheci ele, ele começou a... Tava com uma amiga minha, e aí, na verdade, a minha amiga tinha entrado em contato com ele, porque ele foi palestrante, tipo um palestrante, num estudo sobre chakras que a gente estava fazendo com uma havaiana. E eu comecei esse processo, tinha gostado muito, falei pra todas minhas amigas. Assim como todas minhas amigas me ligavam e falavam, vai ter esse curso de Ho'oponopono, cá, vai lá fazer. Porque todo mundo sabia que eu gostava, né? Então eu indicava as coisas que eu gostava pra elas. E aí essa minha amiga foi fazer, e aí ele foi como palestrante nesse encontro dos chakras. E a gente ficou fascinada com ele, porque o cara falava e a gente falava assim, eu tenho certeza que metade da galera aqui não tá entendendo o que esse cara tá falando de tão profundo que ele é. Ele tem uma conexão fora, assim, sabe? E aí essa minha amiga ficou fascinada por ele. Não sei como, ela achou ele em algum lugar. E ela começou a conversar com ele, perguntar coisas, assim, da história dele, do que ele tava, das coisas que ele tava falando nesse encontro e tal. E aí, no meio da conversa, ele virou pra ela e falou assim, você é amiga da Camila? E, gente, não era nem pra eu estar lá nesse encontro. Porque eu não era daquela turma. Olha aí. E como é que ele sabe meu nome? Aí ela falou, sou. Aí falou, então eu quero você e ela nesse dia, nesse horário, nesse lugar aqui. Aí ela, tá bom. Ela me ligou e contou toda a história. Falou, ele falou pra gente ir pra tal lugar, não sei o que. Eu falei, tá bom. E aí, nisso, a gente indo, dirigindo e tal. Aí fui lá, aí eu falei, como é que foi isso? Porque eu não tinha nem perguntado pra ela. Aí ela começou a contar e tal, a gente chegou lá. Aí ele começou a falar, eu preciso... não, daí ele falou assim, vocês têm que olhar pra esse lugar, que era tipo um lugar sagrado, assim. Aí uma praia, umas coisas assim, tinha umas pedras que eram tipo o altar, assim, os altares antigos havaianos eram feitos todos de pedra. E aí a gente tava na frente desse lugar, assim, ele falando o que a gente tinha que fazer, a gente, tipo, só fazendo. E aí ele começou a fazer uns cantos, começou a jogar uma água, umas plantas, assim, e aí a gente assim, aí eu olhei pra minha amiga, falei, o que a gente veio fazer aqui mesmo? Eu nem sabia o que eu tava fazendo lá. Aí ele começou, eu preciso passar os ensinamentos, eu vou levar vocês nesse lugar, e não sei o que, tal, tal, tal. E começou ali. Aí minha amiga se mudou do Havaí. Ela foi embora, e eu fiquei, continuei morando lá. E aí eu passei anos sendo iniciada por ele, junto com uma outra, porque tinha que ser pelo menos 2 mulheres. E aí ele trouxe uma outra, que é uma havaiana, uma menina havaiana, e aí eu fui a única mulher não havaiana iniciada por ele. Sério? Olha só. Todas as outras pessoas que ele iniciou são todas de lá. E aí eu me sinto muito, muito honrada. E às vezes eu fico assim, uau, isso realmente aconteceu. E aí, cada vez que eu lembro dessa história, eu vejo que realmente o meu propósito era mesmo trazer essa mensagem e descobrir tudo isso e trazer esse formato novo de ver o Ho'oponopono, que eu gosto de falar que é uma filosofia de vida. Porque é uma forma de ver as relações, é uma forma de ver a vida que é diferente e você consegue usar o Ho'oponopono não como uma prática só para quando eu tenho um problema e eu quero resolver, mas como uma forma de me ajudar a fazer melhores escolhas. Uma forma de me relacionar melhor, de andar pela vida e de me tratar melhor do que eu fazia antes. Muito sabe? bom. E por isso, então, que nenhum livro ensina, porque não tem como. Não tem Tem coisas... Isso é surpreendente. Esse ano tem me aparecido tantas conexões e tantas medicinas sagradas que cada episódio eu conto uma parte da história, né? Mas é isso, e na fonte, os povos originários, mais ou menos parecido com o que você está contando aí, mas com outras medicinas também. Esse ano eu estou conectando com outras medicinas e, minha nossa, vai abrindo e técnicas e passado, presente e futuro se juntam no aqui e agora, presente. É como se você acessasse você inteira e você já sabe disso tudo. É como se esse moço veio te trazer uma informação, esse mestre veio te trazer essa informação que você já sabe. E aí quando você lembra, desperta, né? Tudo. Por isso sistêmico também, né? E parece um pouco assim.
E Camila, então tá, você falou dos recortes. Tem mais alguma coisa que a gente precisa desmistificar nesse Ho'oponopono? Eu acho que, assim, o mais importante para agora talvez eu já tenha feito, mas tem muitas coisas que poderiam ser desmistificadas, com certeza. Quem gosta e está fazendo suas práticas das 4 frases, continua? Continua, sim, com certeza. As 4 frases, pensa que ela... Imagina que quando a gente está falando... Toda essa história, ela trata da origem da coisa. Então, imagina que é uma bola de energia com muitas informações ali que às vezes a nossa mente não consegue entender. É um campo de energia que vai trabalhando em todo o seu ser, assim. Dele saiu um fiozinho. E aí desse fio foi passando por várias vertentes, né, que eu trouxe. A pontinha da vertente são as 4 frases. Quando você pega nela e começa a aplicar, você começa a receber todo esse trabalho que foi feito anterior dentro daquele trabalho que são as 4 frases, a repetição das 4 frases. Por isso tem tantas pessoas que falam, nossa, eu fiz as 4 frases, minha vida mudou muito, eu tive essa bênção, ou nossa, eu consegui curar essa relação, eu tive uma cura de uma doença. Tem gente que teve isso, muitas coisas muito profundas. Eu tive. Eu comecei com as 4 frases. Eu jamais teria vivido tudo que eu vivi no Havaí, todos esses anos, se eu não tivesse começado com as 4 frases. Só que o que me fez ir para além disso foi a minha curiosidade. E talvez, para mais do que isso, muito provável um chamado mesmo, de ser guardiã desse saber. Então, eu fui indo, e quanto mais você vai indo por esse fio, você tá cada vez mais perto da origem, cada vez mais perto desse campo transformador. Quanto mais perto, mais forte e mais potente é essa energia. Então, as 4 frases você consegue sim mudar e transformar a sua vida, mas quando você consegue aprofundar, isso vai se tornando ainda maior. Muito bom. Sabe? Então, não parem as 4 frases. Continuem. É um bom caminho. É um ótimo caminho. É um excelente caminho. Eu convido quem sente esse chamado de aprofundar, aprofunde, porque é uma filosofia linda, é inspiradora, é transformadora, é super profunda. Mas continuar nas 4 frases também é muito bom, assim, principalmente se você já teve transformações com isso, né? Então, não parem. Não parem. Você não comentou o Ra. Não comentei o Ra, verdade. Porque você só na cerimônia que pode falar? Posso falar. Ra, que é H-A, em havaiano, significa a respiração da vida. Inclusive, Havaí, na verdade, é Havaí. Começa com a respiração. Que é a primeira coisa que a gente faz quando nasce. Aquele primeiro fôlego, a respiração que dá a vida, que dá início às coisas, né? Então, no Havaí, a gente usa a respiração de muitas... é muito sagrado esse momento. Tanto que uma das coisas que a gente faz quando vai cumprimentar alguém lá no Havaí você encosta a testa com a pessoa e o nariz assim, e vocês trocam uma respiração. Então, a gente... Em todo lugar em que eu fui fazer cerimônias ou coisas espirituais, todas as vezes, todo mundo, a gente se cumprimentava assim. Então, a gente encosta a testa e respira juntos. Eu tô trocando aquilo que me dá vida com o que te dá vida. E você tá me dando um pouquinho do que te dá vida. Olha. Entende? Se você faz essa troca, é muito bonito. Que legal. E é um gesto de muito respeito também. Então, essa é uma forma que a gente sente e vive o Ra, vive a respiração. Tem várias formas, tá? Dentro do Ho'oponopono, inclusive, tem algumas respirações que a gente faz. Lá no que eu ensinei no dia do Cacau Lab, foi a intenção através da respiração. Então, quando você inspira, você está trazendo todo essa energia que está entre tudo, que é a energia divina. Você inspira ela e traz ela para dentro do teu corpo, e quando ela está dentro de você, ela se relaciona com quem você é, com a sua energia. Então, quando você solta o ar, você está soltando a tua relação com o divino, você está soltando a sua relação com Deus, você está colocando no mundo
a tua relação com o que existe para além de você. Então, quando você faz isso de forma intencional, você está ancorando na Terra aquilo que você quer ver materializado. Olha só. Que é através da fala, Uhum. que é através dos cantos, dos mantras, né? Então, um exercício que eu trouxe lá no Cacau, que foi da gente fazer esse processo dentro do Cacau, é exatamente para a gente trazer intencionalmente o que eu quero manifestar aqui. Então, qual que é a minha essência, do que eu preciso agora. Eu trago isso, que é a minha relação com o divino, para a relação que eu vou iniciar com o Cacau agora. É assim que quando eles trocam a respiração através de encostar a testa, eu tô trocando, eu tô trazendo a minha relação com o divino para a relação que eu tô iniciando com você agora, nesse lugar. Olha só, gente. Que massa. Então é muito profundo. Muito profundo mesmo. E isso veio de lá, essa é da origem. Isso é da origem. Porque, né, não ouvi ninguém nunca falar sobre isso, sobre essa frase, né? E tem alguma outra prática com as palavras? Com as 4 frases? Não, com as palavras lá do Havaí, ou essa técnica da respiração, alguma coisa assim? Essa técnica da respiração, ela, na verdade, faz parte da tradição havaiana, né? Então, uma parte dela era trabalhada no original, lá na tradição, mas não na Amor na Simeona. Tem várias práticas de respiração e de coisas da tradição mesmo assim, que foram passadas depois, mas o que você quer saber exatamente? Porque é que é um mundo tão gigante. Imagino, tipo, o Rá tem as outras palavras que eles falam. Ah, não anotei aqui. Mas eu tava lendo, tem umas outras palavras que falam além do que as palavras querem transmitir se a gente fosse traduzir para nossa língua portuguesa. Ah, tá, o significado das palavras. Isso, mas usa de forma normal no dia a dia ou é específico, assim, em cerimônia? No dia a dia, assim, quando lá no Havaí a gente fala inglês, porque agora, né, faz parte dos Estados Unidos, e quando os americanos chegaram, eles proibiram a língua havaiana. Então, hoje, são poucos havaianos que sabem falar a língua havaiana inteira. Olha só. Só que, inclusive, muita coisa que eu aprendi, que eu fui iniciada, muitos havaianos não foram. Perdeu muito, 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 muito o conhecimento, o saber original, porque isso foi perdido com a colonização, né? Enfim, e aí me perdi. Qual que era a pergunta? Então, aí se tem uma outra palavra, né? Palavra que fala lá. Muitas palavras são faladas no dia a dia ali, no meio do inglês. Então, por exemplo, porraco. Porraco significa pedra. Só que as pedras ali no Havaí, eles entendem que muitas das pedras são sagradas porque elas guardam o espírito de algumas... Não vou falar deidade porque não é bem isso, mas é assim, como se fosse um condensar de uma energia que traz um tipo de cura, ou que traz um tipo de conexão e tudo mais. Então, se você for participar, por exemplo, de uma cerimônia no Havaí comigo, você fala inglês, você não vai entender metade do que tá acontecendo. Porque no meio do inglês a gente vai falando... Vai sentir. Sentir você vai, receber você vai. Com certeza. Mas na linguagem mesmo, a gente vai falando muitas palavras que são dali dentro do contexto de cerimônias. Isso que eu imaginei. Mas que não são do inglês. Só que não necessariamente são usadas a cerimônia porque tem um significado específico na cerimônia. Porque é em havaiano e aí eu não sei te explicar o porquê que aquela palavra ninguém fala em português. Português não, em inglês. Mas tem algumas palavras muito específicas que a gente não fala em inglês. Tanto que várias palavras até hoje eu demoro muito pra lembrar como é que fala em português e em inglês, porque eu só sei em havaiano. Porque são palavras que eu ficava repetindo muito em havaiano. Agora não, porque agora eu fico vindo bastante pro Brasil e tal, então fica mais rápido pra eu traduzir na minha cabeça, enfim. Mas eu fiquei bastante tempo tendo dificuldade. Eu não conseguia falar nem com os meus amigos americanos, porque eu falava a palavra em havaiano e eles não sabiam o que significava. Eu ficava, como é que significa aquela palavra? Entendi. Só mas você. Não tem, mas assim, não tem uma coisa que é
isso é só usado em cerimônia. Tá. Uma palavra que é usada só em cerimônia, não. Que eu estava associando, assim, por exemplo, como foi uma iniciação falada, né? E geralmente, quando passam palavras, assim, são palavras de ativações, né? Dentro das cerimônias. E traduzindo também um pouco para cá, ou para a nossa parte aqui da América Latina, tem Ícaros, ou também lá dos povos originários. Isso tem. E aí são palavras que ativam alguma coisa de cura ou de transformação, enfim, Sim. que só aquela pessoa pode fazer, né? Aquela que tem. Não necessariamente. Lá tem o que a gente chama de chant, que são algumas que tem em havaiano, né? Que é tipo um canto mesmo. E aí cada canto traz carrega uma energia diferente. Então tem alguns cantos que a gente faz sempre em abertura de qualquer coisa que a gente vai fazer. Cerimônia, ou entrada, ou início de quando eu fazia, né? Tem esse meu mestre, ele era guardião de um lugar sagrado que só ele podia entrar mesmo nesse lugar, se não era acessível nem pra... Não era aberto, né? Então, toda vez que a gente ia entrar nesse lugar, a gente fazia esse canto. Não necessariamente nos dias em que a gente ia fazer cerimônias, que eram os dias que a gente ia fazer cerimônia, a gente passava 3 dias no lugar, madrugada, fazendo muitas coisas. E a gente repetia depois alguns cantos. Mas mesmo quando a gente não estava lá nesses dias de cerimônia, a gente fazia alguns cantos específicos só porque a gente está entrando num lugar sagrado, né? Então, tem vários desses cantos e que vão ancorando energias diferentes. Alguns é para chamar a sabedoria, outros é para honrar os ancestrais, outros é para fechar o campo, outros é para chamar energias para aquele lugar, outros é para tirar energias do lugar. Isso. Então, tem sim. Legal. Abre portais, fecha portais, né? Isso. Muito bom. Isso aí você está falando, eu lembrei. Aí depois a gente vê se a gente vai editar essa parte do vídeo. Que foi um presente que você deu para Amanda, para nossa amiga em comum, que estava nesse aniversário. Muito e querida. Do nada estava eu lá filmando essa cena, esse momento, que foi bem lindo de assistir. Fez um campo ali, e aí você passou para ela um colar de conchas, do meu entendimento, que nem conhecia nada dessas coisas, hein? Fazendo uma transição de fase, por ser aniversário de 40 anos, uma transição de fase, e aí você contou sobre a tradição havaiana, das conchas também, e do Ho'oponopono, e aí você falou sobre falar nas conchas que elas guardam tudo, e que ela podia ancorar em cada uma daquelas conchas, e a primeira era a mais importante de todas, que ela ia fazer ali, né? Nossa, eu achei muito massa aquilo ali. Foi um mini ritual, né? Foi. E você tava lá por um acaso, sincronicidade, né? Eu achei lindo. É uma tradição também que tem... inclusive tem um filme que mostra sobre isso, que tinha uma princesa no Havaí, que ela... Junto com a mãe dela, elas iam pra praia e pegavam várias conchinhas, elas guardavam dentro de um saquinho. E a mãe dela ensinou ela que cada concha podia guardar a memória de algo muito importante para ela. Que podia ser algo muito difícil ou algo muito bom. Uma memória de alguém ou de algum momento que foi importante, né? Que foi impactante para ela. E aí ela tinha várias conchinhas, e algumas conchinhas com memórias guardadas e outras que não tinha nada, que ela ainda ia guardar as memórias de coisas que ainda iam acontecer na vida dela. Porque ela sabia que iam acontecer coisas boas e coisas ruins, e que todas elas valiam a pena guardar nessa memória, que faziam parte da história da vida dela, né? E aí ela ficava com essas conchinhas. E então, quando ela pegava uma concha, ela falava assim, essa daqui conta a história da minha mãe, essa aqui conta a história do dia que a minha avó morreu. E aí ela ia trazendo isso, né? Então, existe um colar havaiano, aquele colar que a gente vê cheio de flores, se chama lei. E aí, aquele colar de flores, ele tem todo o significado, existem momentos específicos no Havaí que você recebe, ou que você dá aquele colar para alguém. Existem outros tipos de colares, né, que são feitos de outros materiais, não só aquele de flores que a gente conhece. E aí, um deles é um colar de conchas. E nesse colar de conchas, eu fiz essa referência do
da concha, né? Então, cada conchinha desse colar, dessa lei, você pode ir colocando e ancorando a memória da história da tua vida ali. Nossa, foi bem especial, né? E é um rito de passagem porque ela vai ancorar o novo, tipo assim? Uhum. Cada uma. São quantas? Ali, não sei dizer, tem não um tem número. um número, não. Ah, outra coisa boa é pra desmistificar. Número, já sei. Pra desmistificar aqui. Ho'oponopono 108 vezes na Japamala. Mentira, né? Que Japamala da Índia. Exatamente. O negócio do outro lado. Japamala não é do Havaí. Você pode encontrar alguns havaianos fazendo as 4 frases, porque eles não receberam o conhecimento ali da família e da linhagem deles, porque realmente se perdeu muito. Então, normalmente são pessoas que foram conhecendo através, sei lá, da internet e tudo mais. Mas a Japamala você não vê, nem esse, você não vê lá. Então, não tem isso. Foi uma criação, se eu não me engano, de uma brasileira que fez essa correlação da Japamala com o Ho'oponopono. E aí eu acho que é legal, porque assim, a Japamala, o ato de você sentar e se conectar com cada conta e fazer isso, talvez, eu acho legal porque ele gera um senso de compromisso. Tá. Entende? Uhum. Então eu acho legal essa ideia dessa conexão que ela fez. Assim como a gente pode fazer conexão com muitas coisas que a gente aprende. Eu fiz, o curso de Reiki, eu vou juntar junto com essa coisa aqui que eu aprendi e montar uma coisa que funciona pra mim. E funciona pra muitas pessoas. Então eu acho muito legal fazer nesse formato se funciona pra você. Agora, eu como educadora, eu como professora e como, mais do que isso, como guardiã do saber original, porque eu fui literalmente escolhida para isso, eu tenho a obrigação de trazer informação. Então, olha, essa informação aqui, não é que não é para você fazer, mas essa informação aqui foi criada, esse processo foi criado por uma pessoa aqui no Brasil e ele tá servindo para isso. Esse daqui não vem do sistema original. Esse daqui você não vai encontrar no Havaí. O que você vai encontrar no Havaí? Essa coisa aqui. Então, eu como professora disso, como guardiã desse saber, principalmente como educadora, eu ensino pessoas, eu tenho a obrigação de saber o que eu tô falando. E o meu compromisso maior eu tenho um compromisso muito forte com a verdade. Esse é o meu primeiro compromisso pessoal. E o meu segundo compromisso é trazer essa clareza para as pessoas, né, do que é e o que não é, e da onde que vem. E aí a pessoa fica livre para fazer as conexões que ela quiser e receber as inspirações dela também, né? Criar ferramentas a partir daquilo. E orientar. Porque é isso. Se eu fosse só uma praticante, aí eu podia fazer o que eu quisesse. Mas eu não sou. Sim. Então eu tenho essa obrigação, sabe? E um dos meus compromissos pessoais como profissionais, na verdade, é ser uma pessoa segura para as minhas alunas, para as minhas clientes. Então, eu quero que essa pessoa que chegue até mim, que sente esse chamado, que tem vontade de aprofundar, ela saiba que eu sei o que eu tô fazendo. Eu quero passar essa segurança para ela. E eu jamais vou passar segurança se eu falo uma coisa que eu não sei. Claro. Ou se eu falo uma coisa que eu não vivi. Muito bom. Muito bom, Camila. Eu espero que vocês estejam gostando. Já deixa o comentário o que você está achando. Se tiver dúvida, também te tira, né? As dúvidas aqui. Pode mandar. Coisas polêmicas. A gente está falando muita coisa. Porque eu gosto de trazer esses tipos de assunto assim para desmistificar mesmo. Porque às vezes a gente vai levando a coisa para frente, não sabe nem da onde que veio. Por que repete aquilo, né? Tem aquela frase que... Por que você repete padrões familiares? Aí a filha foi perguntar para a mãe por que... Você já viu esse videozinho? Não. Acho que eu vou colocar um trecho aqui. Perguntar para a mãe por que ela... alguma coisa que ela colocava na panela não cabia e tinha que cortar a alça. Ou cortar uma parte. Aí a mãe falou, não sabia que a avó fazia assim. Ela foi perguntar para a avó por que ela fazia isso. Ela falou que não sabia, que a tataravó fazia assim. Aí foi lá atrás descobri, e a tataravó falou, vocês não compraram uma panela maior até hoje? Porque era só trocar o recipiente, não tinha nada de tradição de passar uma para outra, era só trocar a panela. Enfim, tem umas coisas assim que a gente nunca pergunta nada. Muito bom. E vai só repetindo, né? E igual você falou, o livro intocável, que ninguém poderia saber. Por quê? Ensinaram para alguém que era assim, e a pessoa foi passando
Não sei. Eu realmente não sei te dizer o que aconteceu com esse negócio do livro. E aí eu tenho uma história muito louca com esse livro, porque eu fiquei curiosa, assim, como, óbvio, todo mundo. Eu imagino que quem tá assistindo esse podcast na hora que eu falei do livro, falou assim, mas o que será que tinha nesse tal desse livro, né? E eu fiquei curiosa. E, gente, eu tenho um Lua em Escorpião. Se alguém quer ser detetive, é alguém que tem escorpião forte no mapa. Se você tem escorpião forte no mapa, você sabe do que eu tô falando. Se você quiser achar alguma coisa, meu filho, é você que vai achar. E aí eu comecei a caçar. O ascendente é o sol é em quê? Capricórnio. Por isso que eu tenho uma planilha de cacau. Entendi. Eu fui a fundo, por isso que eu fui tão a fundo no Ho'oponopono. Eu falei, eu tô sentindo um negócio estranho aqui. Eu vou descobrir o que é. Eu vou descobrir o que é. Detetive do astral. Detetive. Eu vivi esse negócio 24 horas da minha vida. Eu acordava Ho'oponopono, dormia Ho'oponopono. Muito eu bom. saía caçando os lugares. Esse lugar aqui... Nossa, gente, vocês não têm noção. É mesmo. Tem lugares sagrados mesmo. Né? Tem. Aí você foi lá comprovar se era. Fui, lógico que foi. Eu achei lugar que nem me apresentaram, inclusive. Não, eu achei tudo. Aí, o que aconteceu? Quando eu comecei a caçar esse livro, eu falei, não é possível que ninguém tenha esse livro. Procurei pra comprar esse livro no mundo inteiro, assim. Tipo, cacei em tudo quanto é canto. Aí eu descobri eu descobri o lugar onde eles produziam esse livro no Havaí. Eu fui até o lugar. Nossa. Eu fui, mandei e-mail, tentei ligar, não sei o quê. Nada. Aí eu assim, beleza, né? Fazer o quê? A vida, aceitação. Vamos aceitar. Aí eu comecei a dar minha primeira formação em Ho'oponopono. E eu não estava programando isso. Todo esse aprendizado que eu tive com Ho'oponopono foi muito porque eu estava realmente curiosa. E aí, nesse período, eu comecei a postar nos meus stories falando, tipo assim, estou no curso de Ho'oponopono. Nossa, gente, hoje eu aprendi isso, muito louco. Aí eu começava a fazer umas conexões na minha cabeça e eu começava a compartilhar as coisas que eu tinha feito de conexão. E aí, começou a vir gente, e eu comecei a receber muita mensagem de gente falando, cria um curso, ensina pra gente isso, porque isso eu nunca ouvi falar. E aí foi uma pressão que eu recebi das minhas alunas, ou que hoje são minhas alunas, né, pra criar um curso. Eu não tinha essa pretensão, nunca tive. E aí, beleza, abri a primeira turma, criei o curso, criei assim, sem saber o que eu ia fazer. Falei, gente, vocês vão ser as embaixadoras aqui, a gente vai criar junto. Foi a melhor coisa que aconteceu. Essas aí foram abençoadas, porque elas participaram de todo o processo. No meio da formação, elas ficaram 1 ano comigo. No meio da formação, 6 meses depois, eu recebo uma mensagem de uma pessoa no meu Instagram falando nossa, muito legal seu trabalho com Ho'oponopono, não sei o que, eu também fiz curso. O mesmo curso lá no Havaí, não sei o que, muitos anos atrás, ele falou. Era um homem. Ricardo, o nome dele. Sou sempre grata pelo Ricardo. Lá atrás, ele, nossa, muitos anos atrás, eu não sei o que e tal. E aí, nesse dia, eu tava muito animadinha, eu falei, me chama aqui no WhatsApp. E a gente começou a conversar. E aí, no meio dessa conversa, ele assim, você viu o livro azul? Óbvio que a gente ia falar disso, né, porque o tal do livro azul. Aí eu falei, sim, na verdade, eu só folhei, né, porque eles não deixam a gente ficar com o livro pra ler e também não achei em lugar nenhum, tô caçando esse livro há muito tempo. Aí ele falou assim, eles não dão mais? Eu falei, não. Aí eu falei, você ganhou? Aí eu ganhei, porque ele era da época que ainda dava um livro. Aí ele, eu vou dar pra você de presente. Aí eu, oi? Esse livro demorou 1 ano pra chegar na minha mão. Olha só. 1 ano. Porque eu tava no Havaí, ele tava no Brasil, ele morava em São Paulo. E aí teve um dia que um amigo dele que trabalha no correio, porque na época foi pandemia, logo em seguida e tal, então fechou tudo. Eu falei assim, pelo amor de Deus, esse livro é um livro de ouro. Eu não quero perder esse livro, né? E aí um amigo dele que trabalhava no correio, levou pessoalmente na casa da minha mãe. Nossa. Aí a minha mãe encontrou com meu amigo que morava na Califórnia, em casa, que também era de Taubaté. Aí foi em casa, pegou o livro, levou pra Califórnia. E aí da Califórnia, quando eu encontrei com ele entregou pra mim lá. Não podia pôr no correio. Não podia pôr no correio, esse negócio. Não. Ele colocou no correio lá, da Califórnia pra Havaí, mas lá eu me sinto mais segura. Correio no Brasil eu não tava me sentindo muito segura, não. Aí... Extraviar. 1 ano esse livro demorou pra chegar. Olha mas aí ele chegou, eu fiz uma aula inteira para as minhas alunas sobre tudo que tava nesse livro. E o mais Gente, você tá louco, curiosa. quando eu comecei a ler o livro, porque eu não tinha lido, Ele tá né? em que língua esse livro? Tá em inglês.
Quando eu comecei a ler o livro, eu falei, eu trouxe tudo o que tá no livro nas minhas aulas, sem nem saber. Olha. Foi impressionante. Aí, pra mim, foi, assim, uma das maiores confirmações que eu tive do meu propósito e do meu trabalho com essa filosofia, com essa medicina, né, que é o Ho'oponopono, e que eu sou absurdamente apaixonada. Hoje em dia, eu estudo outras coisas. Eu tenho um zilhão de cursos, assim, como todo mundo que trabalha com holístico deve ter comprado. É Maria Cursinho. Compra um monte de curso e vai estudando tudo. A gente é fascinada por isso, né? E eu adoro estudar. Só que tudo que eu estudo hoje, tudo que eu leio hoje, tudo que eu me aprofundo hoje, eu sempre faço uma correlação com o Ho'oponopono, porque eu acho que é uma medicina muito completa quando você olha pra ele como um lugar de filosofia de vida. Muito sabe? bom. Caramba! Tô querendo saber desse livro azul, hein? No próximo episódio Eu vou trazer vai ele. trazer ele. Muito bom, Camila. Vamos tirar uma carta sincrônica para esse momento? Bora. Vamos ver se a gente está conectada. Vocês que estão ouvindo até agora, respira, concentra. A gente vai tirar a nossa mensagem do dia aqui. Posso abrir a No caixinha? Benza Deusa. Enaltecendo Bela Vieiro, da escola Além do Eu. Nossa, linda a embalagem. Linda, Só, né? olha isso. Uhum. Eu acho. Maravilhoso. Linda. Gratidão. Bela vai vir aqui também falar. Ah, é? E falar dos oráculos e tudo. Ela faz a constelação da nova era. Quero saber. Uhum. Até Tem porque coisa constelação e boa. Ho'oponopono estão ali, ó. Primo. Posso embaralhar os dois juntos? Pode. Então, vamos lá. Então, concentra, respira. Vamos ver que mensagem vem para hoje. E quem está precisando ouvir, receber e receba. Eu vou tirar? Uau! Essa é a carta da sua criança interior. Ela pediu para dizer que tem muito orgulho de você e de quem você se tornou. Você está transformando todas as dores do passado em algo bom. Mesmo com os desafios da vida, escolheu evoluir e vibrar no amor. Você é o sonho da sua criança. Olha, gente. Que lindo. Que lindo. Nossa, muito lindo. Excelente caminho, né? Inclusive, tem tudo a ver com muita coisa que a gente falou hoje, assim, né? Desse processo da família interior, todo o processo de liberação e de libertação que essa mulher, Amor Nascimento, trouxe dentro do processo dela, começa com a criança interior. Que é a primeira criança, a mãe e o pai. E ela trabalha muito a reconciliação dessa criança com a mãe, que é a mente subconsciente com a mente consciente. Que Uau. é tudo como... dentro do Ho'oponopono, a criança, chama Unihipili, ela é sobre como a vida me impactou, como a vida como eu entendo a vida, né? Como que a vida me impactou. A mãe, que é o Hani, ela é sobre como eu me relaciono com a vida, como que eu me expresso e como que eu impacto a vida. Então, ela fala muito sobre a reconciliação entre esses dois lugares na nossa vida, que é a Unihipili, que é a criança interior, que é esse lugar de sombras, que é esse lugar em como eu reajo à vida sem nem ter noção do que eu tô fazendo, ou por que eu tô fazendo, né? Que são as respostas aos traumas que eu tenho, que são como eu fui tratada na infância, ou aquelas coisas que eu trouxe através da minha ancestralidade no meu sangue mesmo, sem saber que eu tô trazendo, né? E com o Hani, que é a mente consciente, que são as minhas escolhas. Então, eu não viro mais refém da minha criança e das minhas sombras e daquilo que eu reajo à vida ou que eu recebi dos meus antepassados de maneira negativa, assim, mas eu escolho fazer diferente. Eu escolho pegar na mão dessa criança e falar, agora nós somos adultas, eu, adulta, vou cuidar de você. Uhum. Eu, adulta, pego agora a sua mãozinha, e a gente vai caminhar juntas, a gente vai fazer novas escolhas. A gente não precisa continuar escolhendo esse caminho de dor, ou continuar escolhendo esse tipo de relação, ou continuar se olhando no espelho e achando que eu sou feia, ou que eu tenho uma ruga, ou que eu tô gorda, ou que... A gente não precisa mais fazer isso. E quem escolhe isso é a adulta. Uhum. Então, eu achei muito interessante essa mensagem
dela trazer justamente a criança interior, que é por onde a gente começa esse processo de evolução dentro do Ho'oponopono dessa segunda vertente, que é como eu trabalho, que é a coisa que eu mais gosto de fazer, é trabalhar com esses 3 eus. Que eu gosto de fazer um paralelo com a subida da deusa. Que começa nesse lugar de sombra e do escuro, né, das nossas sombras, e que a gente vai indo até a nossa ascensão. Subida da deusa. Uhum. O que é isso, Camila? Ah! É um outro podcast? É um outro podcast. Meu Deus do céu. Então está conectada com os trabalhos. Tá conectado demais com muita coisa. Por isso que eu falo pra você, desde que eu comecei a me aprofundar nessa filosofia, todo livro que eu leio, tudo que eu vejo, eu encontro o Ho'oponopono. Você fala assim, ó, esse assunto aqui, eu faço paralelo com o Ho'oponopono. Sim, certeza. Tá tudo ali. E eu acho que é isso, assim, tem muitas pessoas no mundo todo falando sobre coisas e, na verdade, tá todo mundo falando da mesma coisa, com nomes diferentes. Eu me conectei com essa filosofia, tem muitas pessoas que conectam com essa filosofia, outras conectam com outras, mas que estão levando a gente para o mesmo lugar, sabe? São vários caminhos, né? São vários caminhos. E tá tudo certo, tudo certo, minha gente. Você conecta aqui com aquilo que vibra você, vibra sua alma, com o que você gosta, com o que te faz bem. Isso que é importante também para a nossa jornada, para a nossa caminhada, que traz alegria, que traz prazer. E, menina, tem coisa pra gente falar, hein? Mas que pena que esse episódio vai ser curto. Eu queria falar tanto das suas experiências da viagem, mais coisas do Havaí, o que você vai aprontar em Bali, de experiências que você vai levar isso para outros lugares também, né? Uhum. Que também posso dizer sagrados, de certa forma. Sim, com bem certeza. espirituais, né? Sim. E com conexões maiores, propósito, com alma. Isso é muito legal também de trazer para as pessoas. E é uma coisa que te faz bem também, né? Estar conectado nesse lugar. Sim, eu sou uma alma viajante. Eu gosto de falar que eu sou viajante do mundo e das dimensões. Caminhante do tempo, do mundo e das dimensões. Muito bom, Camila. Para a gente encerrar, você comenta também nas suas redes sobre não se esconder de você mesma, se posicionar, aprender a liberar as ilusões e entender que tudo é como é, né? E se apossar daquilo que é mais precioso, que é o seu eu, né? Uhum. Você comenta muito sobre isso também, né? Que mensagem você deixa para o pessoal sobre se encontrar? Isso que você trouxe, ele tem tudo a ver com o caminho do Pono. Como transformar sua vida em Pono, que é um dos ensinamentos, uma das orientações que eu recebi desse meu mestre, desse meu guia, que é: Camila, você precisa ensinar as pessoas o caminho para o Pono, que é esse lugar a minha vida está alinhada com quem eu sou. E eu acho que muitas vezes, nesse caminho que a gente vai traçando na nossa vida, conforme a gente vai crescendo, quando a gente é criança, nosso mundo é um mundo de fantasias e a gente vai criando muitas coisas a partir de quem a gente é, do que a gente tem dentro, né? Então eu fico vislumbrada com as coisas, eu fico animada, tenho entusiasmo pela vida. E quando a gente vai crescendo, que a gente vai subindo, né, aqui pra essa parte que é adulta, que no Ho'oponopono a gente chama de mãe, é quando a gente começa a se relacionar com a vida. E aí a gente começa a quebrar algumas ilusões que a gente tinha, algumas ideias que a gente tinha sobre a vida. E algumas vezes, em alguns pontos, nós vamos nos adaptando ao que tem fora. Por questões de sobrevivência, por questões de pertencimento, né? Eu preciso me adaptar para que eu possa pertencer nesse lugar, para que eu possa trabalhar nesse lugar, para que eu possa ser aceito com essas pessoas que eu quero ser aceita. Se encaixar, né? Se encaixar. E algumas coisas são necessárias, porque faz parte da vida. Mas outras, acho que a gente perde um pouquinho da mão. A gente acaba indo, e aí nesse ir, eu acabo me perdendo ali nesse lugar de... Nossa, eu tô vivendo a ideia de todo mundo, mas não tô vivendo a minha. E eu queria deixar uma pergunta para as pessoas, que é: o que na sua vida foi ideia sua? E acho que começa por aí. Entendendo o que é ideia minha e qual ideia, que pode ser do outro, mas que eu quero que seja minha também para minha vida. E aí, a partir disso, eu vou fazer as minhas escolhas. Uhum. E aí eu posso criar esse caminho Pono. Então Muito eu começo bom. me perguntando isso.
Muito bom, porque às vezes são ideias implantadas, né? E a gente está repetindo coisas, igual a gente já está falando isso aqui, esse episódio inteiro. O essencial é o que importa. Ser você, sua autenticidade, o que é a ideia sua. Isso é bom. Fica aí, então, a dica. Mais algum ponto que você gostaria de trazer aqui pra gente? Eu acho que não, tem, óbvio, muitas A gente vai coisas que fazer a gente poderia mais. falar. Eu sei que você é uma mulher do mundo, mas a gente vai marcar mais episódios. Vamos, só me convidar que eu Mas, venho. aliás, se você estiver do outro lado do mundo, a gente faz online, né? A gente pluga você aqui, ó. Pode ser. Tem só minha cara. Num lugar maravilhoso, uma Quem paisagem. sabe lá na praia do Havaí. Na praia da Havaí. É quando fala Havaí, pra mim, eu imagino o mar, imagino assim, né? Só que conheci uma outra moça lá no seu evento falando da Havaí, ela falou assim, não, é uma cidade, e eu entrei na cidade, não sei o quê. É que tem muita gente que pensa no Havaí e acha que é só mato e praia. Calma, tem Surf. tem surf. Mas grande parte do Havaí é realmente só mato e praia. Mas uma parte não. Uma parte é cidade, né? Tem prédio, tem comércio, casas, enfim. Porque ela falou que ela foi morar lá também, ela entrou e estava igual São Paulo, a parte que ela foi. É porque Falei, ela provavelmente morou em sério? Waikiki. Aí é assim. É porque daí é a parte turística, né? Então é feito para turistas. Agora, se você for pra Oahu, que é a ilha que eu morava também, no North Shore, lá não tem prédio. Se você for pra Kauai, também não tem. Então, dependendo da ilha que você tá, você não vai encontrar tantos prédios e comércios. Mas em Oahu e em Waikiki, sim, que é onde todo mundo vai quando vai pra Havaí. E você conectou com o Ho'oponopono aonde? Na minha casa, lendo o livro do Limite Zero, fazendo as 4 frases. Não. Quando você foi para Havaí, encontrou esse mestre, foi em que lugar lá? Que aconteceu toda a minha história Aham. em Oahu, nessa ilha de Oahu. Ah, tá. Mas eu fui pra morar e aí comecei a estudar e fui levada, né? Tá. Fui sendo levada ali pelo processo. Tem muita gente que me pergunta, eu quero ir pra Havaí, como é que faz pra estudar Ho'oponopono? Eu fui recebendo mensagens das minhas amigas avisando que ia ter aula em escolas pequenas. Então, eu não sei dizer isso, assim, porque não é coisa que eu... Tipo assim, se você quer aprender o Ho'oponopono do livro Limite Zero, tem a escola deles lá. Tá. E aí, se você quer estudar ele, ok. Agora, se você quer aprender outras coisas, não é a escola que eu indico, porque eles ensinam o que tá no livro, né, basicamente. Então, enfim, é difícil explicar isso porque foi a minha vida. Eu tô falando, tudo que eu conto aqui foi a minha vida, foi o que eu vivi. Então, essa é uma pergunta que eu tenho muita dificuldade de responder. E é uma experiência particular que só você pode transmitir também. Sim, Porque sim. você viveu essa história toda, né? Uhum. Muito bom. Quem sabe você escreve um livro, hein? As minhas alunas que estiverem assistindo, ouvindo esse podcast agora, estão assim, sim, por favor, convence ela. Vem aí. Tem Vem novidade. aí. Não, adianta que o oráculo vai sair. Teremos um oráculo. O oráculo do Ho'oponopono original vai sair. Esse aí vai rolar. Olha aí sim, hein? Antes do livro. Mas o livro vai rolar também. Porque, nossa, as minhas alunas me pedem muito isso. Vai escrevendo devagarzinho. Vai escrevendo. Só autobiografia. Sim, vai ter que ser. Nossa, vai ficar gigante, mas enfim. Muito bom. Quero só deixar o convite, né, pra quem quer aprofundar nessa história toda, quem se conectou, né, com o que eu falei, quem se conectou comigo. Quiser estudar Ho'oponopono comigo, né, eu tenho a formação. Além da formação, eu tenho vários outros processos que eu crio baseado em tudo que eu aprendi também. Então, para coisas bem específicas. Então, tem vários outros cursos menores que trabalham esse processo, né, dos 3 eus, da descoberta de si mesmo e da criação do caminho Pono através do Ho'oponopono. Então, eu vou amar receber aqui os ouvintes. Parabéns a deusa no meu trabalho aqui com Ho'oponopono. Maravilhoso, já quero me inscrever em vários. Eu queria ir para Bali também, mas esse ano não vai dar, você vai fazer mais, tá? Vou fazer mais. Quem sabe uma expedição no Havaí, né? Nossa, isso Expedição do Ho'oponopono no Havaí. Mulher, isso aí é incrível, hein? Isso aí tem força. Eu acho.
Muito bom, então muito obrigada a vocês que estão ouvindo. Curte, comenta, compartilha. O que você achou desse papo? Se isso conecta com você também, com a sua história de vida, se fez sentido para você. E aqui é uma via de mão dupla, a gente comenta junto, a gente discute assuntos juntos. E qual assunto você quer ver no próximo episódio? Camila, obrigada demais, estou honrada de ter você aqui, trazendo essa história. Eu tô sentindo que a gente podia explorar mais coisas, mas vamos fazer mais. Vamos fazer mais. Só me chamar que eu venho. Uma pitadinha. Que é só ir puxando que vai saindo, né? É. Falei pra você, história que não vai faltar. Muito bom, muito bom. Vamos desmistificar mais coisas, então muito obrigada. Obrigada a vocês que estão ouvindo. E até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.